Fala galera, eu sou o Rômulo. E eu sou a Gabi. E a gente é do canal Estrada Bonita. E hoje a gente vai mostrar um dos bosques de Palermo para vocês, inaugurando uma nova parte aí de Buenos Aires para vocês que são aqui a região de Palermo. E hoje a gente vai começar aqui mostrando a Praça Itália e o Jardim Botânico para vocês. Então, se você não é inscrito, já se inscreve no canal e acompanha esse vídeo aí. Isso aí. Então galera, essa aqui é a Praça Itália. Ela é uma praça central aqui da região de Palermo. E ela foi inaugurada em 1909, basicamente com essa estátua do Giuseppe Garibaldi que tem aqui atrás. Quem não conhece o Giuseppe Garibaldi, ele foi um italiano que teve um episódio de luta aqui na América do Sul. Então ele se uniu aos rio-grandenses na época da Revolução Farroupilha. E depois também ele teve algumas lutas aqui na Argentina e tal, no Uruguai. Então eles decidiram fazer essa homenagem aqui a ele e dar o nome da Praça de Itália, que é o país da onde ele veio. Essa praça, ela não é só importante por causa do Garibaldi. Ela, na época que foi feita, ela era meio que um centro. Então aqui tinha muitas carruagens que eram utilizadas para levar a galera para lá e para cá e tal. O pessoal mais abastado da cidade que morava aqui. E aqui também foi onde saiu o primeiro tranvia, que é uma espécie de bonde aqui para os argentinos. E esse aqui era o centro das operações do tranvia e onde saiu o primeiro tranvia da cidade de Buenos Aires. Então até hoje ela é meio que um centro rodoviário, assim, porque não que seja intermunicipal, mas quase todos os coletivos aqui que passam na região de Palermo também passam aqui na Praça Itália. Ó galera, exatamente aqui atrás está a estação Praça Itália da linha D do metrô. Então se você está perto de alguma estação de metrô, provavelmente o melhor jeito de você chegar até aqui é a linha D. E ela praticamente sai dentro da Praça Itália, porque a gente está dentro e ela está aqui do lado. Galera, as outras vezes que eu passei aqui, eu sempre me perguntei se isso aqui não tem alguma coisa a ver com o fascismo da Itália. Se vocês tiverem alguma ideia, se isso é algum símbolo, alguma coisa, fala aí pra gente. Me parece que é, né? Um machado nessa estrutura mais grossa, assim. Então pessoal, agora a gente está aqui na frente do La Rural, que é uma das principais habitações de eventos e feiras da América Latina. Isso porque esse espaço tem 12 hectares, né, que conseguem aí receber vários eventos ao mesmo tempo. Segundo o site oficial aqui do La Rural, eles recebem ao todo 300 eventos mais ou menos por ano e mais de 4 milhões de visitantes. Então é muita coisa, muita gente. Esse espaço aqui, né, foi construído pela Sociedade Rural da Argentina, que foi criada ali em 1866. Então em 1875 eles receberam esse espaço aqui no bairro de Palermo, com 12 hectares, como eu falei pra vocês. E nos próximos anos, né, eles foram construindo ali esse espaço, que foi inaugurado alguns anos mais tarde, não se tem a data bem certa. E aqui era onde aconteciam todas as feiras da sociedade rural, e acontecem muitas feiras nesse porte e nesse segmento até hoje. Nos próximos anos aí, então nas próximas décadas, foram feitas alguns ajustes, né? Essa construção que a gente está na frente agora é a primeira construção, a construção inicial, a original, e depois eles foram construídos alguns pavilhões e algumas outras coisas para receber portes de diferentes eventos de diferentes portes, né? Hoje aqui, os eventos que estão acontecendo atualmente aqui em Buenos Aires é a imersão de Van Gogh, que está acontecendo em vários lugares do mundo, e um outro que vai ter também é uma exposição equina. Então esses eventos mesmo da sociedade rural, eventos nesse sentido assim de agricultura, pecuária, ainda acontecem muito aqui. E esse é um lugar, né, como eu falei para vocês no começo, que é considerado um dos maiores, o líder ali no segmento de feiras de toda a América Latina.
galera, agora a gente está no Jardim Botânico aqui de Buenos Aires e o nome do Jardim Botânico é Carlos Thays. E para a gente contar a história do Jardim Botânico tem que contar um pouco a história do Carlos Thays, que é a pessoa desse busto que está aqui atrás. Então, o Carlos Thays, ele é um francês, ele é filho de um belga com uma francesa e ele nasceu na França. E ele, desde muito novo, assim, ele começou a ter interesse por paisagismo, por arquitetura e tal. E desde muito jovem ele ficou secretário de um cara chamado Edouard François André. E esse cara, ele era um arquiteto muito famoso, ele foi responsável por construir várias praças da cidade de Monte Carlo, de Luxemburgo e ali da França mesmo, de Paris e tal. O Edouard François André, ele foi chamado aqui para Montevidéu para construir um parque. Quando ele estava aqui, o Carlos Thays veio junto e ele recebeu o convite de construir um parque na cidade de Córdoba, aqui na Argentina, por um pecuarista lá que era muito rico, tipo um caudilho da região. E ele aceitou essa proposta, mas o plano dele era construir o parque e depois voltar logo para a França. Quando ele terminou de construir o parque, ele veio para Buenos Aires, ia ficar um tempo aqui, depois ia voltar para Paris. E aí foi que ele recebeu o convite do prefeito Francisco Bonilli de ser meio que o diretor de parques aqui da cidade de Buenos Aires. Na hora ele ficou assim meio tipo sem muita vontade de ser, mas ele tinha interesse em fazer as obras dele serem maiores, assim, serem mais importantes, e ele topou a ideia do Francisco Bonilli. Só que ele só ia topar mesmo, ele só ia assumir a direção de parques se o Francisco Bonilli, o prefeito no caso, fizesse um concurso entre várias pessoas para poder descobrir quem era o melhor, se tinha alguém melhor na cidade. Obviamente ele ganhou esse concurso e na verdade esse concurso ele tinha o objetivo de criar um conceito sobre os parques da cidade. E o conceito exato que o Carlos Thays criou foi esse aqui que eu vou falar para vocês. O homem, principalmente aquele que trabalha, precisa de distração. E há algo mais saudável, mais nobre, mais verdadeiro quando se sabe apreciá-lo, do que a contemplação das árvores, das belas flores quando dispostas com bom gosto. O espírito então descansa, as tristezas são esquecidas pelo menos momentaneamente, e o aspecto da beleza, da pureza produz um efeito imediato no coração. O homem volta imediatamente agora para o trabalho, agora para a família, sob o domínio de disposições mais favoráveis do que teria sem aqueles momentos de contemplação encantadora. Então essa foi a frase principal do trabalho dele, da ideia, do conceito dele, e ele acabou ganhando o concurso assim de lavada. E aí ele assumiu a direção de parques e praças aqui da cidade. Na verdade, acho que o nome na época era Praças e Passeios da cidade. Depois que ele recebeu esse cargo, ele foi convidado para morar num castelo que tem aqui dentro hoje do Parque Jardim Botânico, que antigamente funcionava o Museu de História da cidade. Então foi cedido esse espaço para ele e ele passou a viver aqui, a morar aqui. É muito difícil falar sobre todas as obras do Carlos Thays, porque basicamente o que ele não construiu, ele reformou aqui em Buenos Aires. Então só os parques mais novos que foram feitos lá a partir da metade do século passado é que tem essa novidade, porque o resto teve a mão dele, entendeu? Então o Carlos Thays, ele é um cara muito importante daqui, praticamente todos os parques tiveram essa presença. Ele também não teve só relação com parques de Buenos Aires, ele projetou parques de Montevidéu, ele projetou parques em Mar del Plata, em La Plata, ele projetou todo o parque aqui, que é o que o pessoal daqui chama de bairro parque, inclusive por causa que ele tinha essa relação com parques. Ele foi um dos primeiros incentivadores à criação do Parque Nacional do Iguaçu, que primeiro foi criado o argentino, depois o brasileiro, então naturalmente ele meio que influenciou a criação do Parque Nacional do Iguaçu brasileiro também. Então ele teve essa importância muito grande. Ele casou com uma uruguaia e por causa desse casamento que ele teve com ela, ele nutriu um amor muito grande por ela, ele era realmente muito apaixonado, isso é o que diziam as pessoas próximas a ele. E ele, pelo esse amor que ele tinha por ela, ele criou muitos parques também em Montevidéu, muitos projetos totalmente de graça por causa dessa paixão que ele tinha por ela e pelo país também natal dela, já que ela era uruguaia. Ele pediu para o prefeito, antes de ele começar realmente a trabalhar aqui, para que fosse cedido um lugar na cidade para que ele pudesse desenvolver alguns projetos de estudo de botânica.
Então ele pediu um espaço que não precisava ser tão grande, mas como o prefeito tinha uma confiança muito grande nele, e ele na verdade era uma pessoa muito carismática, uma pessoa muito legal, ele acabou cedendo todo esse espaço aqui, que tem aproximadamente de 6 a 7 hectares. Tudo isso para fazer estudos de botânica que ele queria meio que deixar para a posteridade, assim. Então toda essa área aqui foi um pedido especial dele para que pudesse ser desenvolvido esses tipos de estudo. O Carlos Thays, ele, como eu falei, ele não teve influência só nos parques da cidade, ele teve muita influência em relação à botânica. Ele criou uma escola de botânica aqui que funciona até hoje, está sobre a jurisdição do Ministério da Educação. E ele foi um dos principais estudiosos sobre a erva mate, que muita gente conhece aí do chimarrão, do mate aqui da Argentina. E ele meio que desenvolveu um processo de germinação da erva mate para que ela pudesse ser usada de uma forma industrial. Então esse é um dos grandes trabalhos, é uma das grandes importâncias da vida dele, porque graças a ele hoje a Argentina, o Paraguai e o Brasil podem explorar a erva mate como uma atividade realmente econômica. Para quem vive aí na região de Santa Catarina, na região do Rio Grande do Sul, a região do Paraná também tem muita produção de erva mate, e aqui a região de Misiones, principalmente aqui na Argentina, sabe da importância que tem essa cultura da erva mate para as famílias agricultoras dessas regiões aqui do Brasil. Ela é responsável por uma boa parte assim da economia desses estados, tanto do Brasil quanto da Argentina quanto do Paraguai. Então o Carlos Thays, ele foi um cara tipo multipropósito, assim, ele foi uma pessoa extremamente importante, e o que todo mundo fala é que ele era um cara muito bom, ele era um cara muito honesto, era um cara muito, como é que eu posso dizer assim, ele não gostava de falar as coisas que ele fez, entendeu? Ele gostava de fazer e deixar que as pessoas utilizassem, e para ele aquilo era o prazer da vida dele. Isso é o que o pessoal que conviveu com ele fala. O Carlos Thays, ele morreu em 31 de janeiro de 1934 e uma multidão acompanhou ele até o cortejo, né, dele até o cemitério da Chacarita, que é um cemitério muito grande que tem aqui. E essa multidão se deve ao fato de que ele era um cara realmente muito bom, assim. Apesar de ele não ter nenhum cargo político, de ele nunca tentado ser um cara populista, ele nunca concorreu a cargo político, nenhum único cargo que ele concorreu foi ao diretor de parques aqui da região, aqui da cidade de Buenos Aires. E essa multidão acompanhou ele porque ele foi um cara que desenhou parques para pessoas muito ricas, como é o caso aqui, essa região é uma região muito rica da cidade, mas também ele desenhou parques para as regiões mais pobres de toda a Argentina, às vezes até de graça, justamente porque ele achava que todo trabalhador, toda pessoa, ela precisa ter um lugar para um dia ela chegar, admirar as árvores e relaxar, como foi a frase que ele usou para concorrer ao cargo aqui de diretor de parques. Ó galera, esse prédio aqui atrás, ele foi construído muito antes do Carlos Thays ter vindo pra cá. Então ele já é um prédio que já estava aqui na região antes disso aqui ser Jardim Botânico. Ele foi, como eu falei pra vocês, a sede do museu. E depois ele foi cedido pro Carlos Thays viver aqui. Então ele viveu aqui até o tempo que trabalhou nessa direção de parques e passeios da cidade. Ele é um prédio em estilo inglês e ele é uma arquitetura assim bem diferente pra gente que não tem muito costume de ver essa arquitetura inglesa, assim, né? Ele é bem bonito. Ó galera, para vocês que estão vindo visitar, cada escultura tem uma plaquinha com o QR Code, daí dá para pesquisar mais exato sobre ela.
Agora a gente parou aqui para dar uma descansada. O Jardim Botânico é bem grande, eu falei para vocês, ele tem quase 7 hectares, né? E é bem grande, a gente passou já pelo um lado dele, agora vai voltar pelo outro. E a gente tá aqui na divisão das regiões, ó, vou mostrar. Aqui é a região toda europeia e América do Norte. E ali já começa a região da África e Ásia. Vamos conhecer, eu mostrei os carvalhos aí pra vocês. Agora vamos ver as coisas da Ásia. Ó galera, vocês já viram o filme da Era do Gelo? Lembra que tem um bichinho, não sei o que é, um esquilo, sei lá, que vive correndo atrás de uma plantinha, tipo uma semente. É essa aqui, ó. Ela é tipo a semente do carvalho. E eu acho que é a mesma da avelã, ó. Que essa aqui é dentro dessa casca e essa aqui é fora da casca, é bem parecida com a avelã. E ela é a sementinha do carvalho. Tem essa folhinha aqui, ó. E é essa arvorezona que tá atrás da gente aqui, ó. Então, gente, aqui tem uma estufa só de suculentas. E aí dá pra ver que tem o nome das espécies, a numeração e tal. Então é como se fosse um laboratório só de suculentas. Bem legal. E é o invernáculo das cactáceas. Só de cactos, tipo de cactos. Nossa, tem cacto, hein? Todo tipo, hein? Ó, pessoal, lembra que eu falei pra vocês sobre a erva mate do Carlos Thaís, que ele foi um dos estudiosos e tal? Aqui eles construíram não, né? Plantaram um erval em homenagem à Revolução de Maio. E justamente para homenagear tanto a Revolução de Maio quanto o Carlos Thaís, que foi o principal estudioso sobre a cultura industrial da erva mate. E essa aqui é a planta. Olha, aqui é mais um invernáculo das bulbosas. Muito quente embaixo disso aqui. Ó galera, essa aqui do lado de cá é uma araucária brasileira, né? Pinheiro do Paraná que chama. E essa aqui é uma araucária australiana. Eu não sabia que existia outra araucária. Dá pra ver que a folha dela é um pouco diferente, ela tem mais... Como é que digo? Ela tem mais folha, assim, ela é mais carregada um pouco. Ela tem a folha mais grossa do que a do nosso araucária, o pinheiro lá. Legal, velho. Curioso, né? Ó galera, esse aqui é o invernáculo número 1, que é uma estufa, né, que nem a Gabi mostrou os outros lá. E esse aqui é das plantas tropicais. E esse é o maior invernáculo daqui, e ela foi construída em... A estufa, eu vou falar estufa, daí eu falo em feminino. Ela foi construída em 1900 e ela ganhou o prêmio na Exposição Universal de Paris de 1900. E ela foi toda feita em estilo Art Nouveau. E ela é uma das estufas mais bonitas do mundo. Bem interessante ela.
esse foi o vídeo, pessoal. Comenta aqui embaixo se você gostou, o que você achou do Jardim Botânico. É um lugar muito legal de conhecer. A gente não falou, mas ele é gratuito, né? A entrada é gratuita, ele fica aberto de terça a domingo. Então vale muito a pena conhecer e também vale a pena ficar de olho, porque às vezes tem alguns eventos aqui, evento de música e outras coisas à noite, então é bem legal também de vir prestigiar. Então se você gostou, curte esse vídeo, se inscreve aqui no nosso canal e siga a gente lá no Instagram, @aestradabonita, que a gente sempre compartilha também a nossa rotina e os bastidores lá com vocês. Isso aí, valeu!